Fala pessoal, vamos aqui resolver essa questão 57 de natureza do Enem 2010. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é o enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio nesse ambiente vai ser o quê? Bom, pessoal, vamos primeiro aqui revisar o que é uma eutrofização, né? Fazer as devidas análises. Uma eutrofização acontece quando você tem um cano aqui gigante de esgoto despejando muita matéria orgânica por cima desse rio. E quando essa matéria orgânica, quando esses dejetos orgânicos se acumulam sobre a superfície, eles impedem que os raios solares incidam sobre esse rio, ultrapassem essa camada superficial e cheguem até as algas e as plantas que moram lá embaixo desse rio. Se tudo isso aqui não acontece, se esses raios não chegam até as plantas que moram lá embaixo, então essas plantas não vão realizar a fotossíntese, que é um processo de fabricação de glicose e de liberação de oxigênio muito importante tanto para as algas como para os peixes e os outros seres vivos que vivem nesse rio. Se elas não vão conseguir produzir oxigênio, então, obviamente, a saturação e a concentração de oxigênio nesse rio vai cair. Ah, mas qual é a dificuldade, qual é o efeito, a consequência dessa diminuição do oxigênio? Vários peixes que moram aqui nesse rio também, que vivem aqui, eles vão morrer por falta de oxigênio. Eles não vão conseguir respirar, não vão conseguir fazer nada do seu metabolismo energético e eles vão morrer, justamente. E todo esse efeito dominó que acontece por conta da eutrofização é justamente o que faz esse processo ser o que ele é. E todos os efeitos que ele traz para o ecossistema da região, que é muito, muito, muito dispendioso para você conseguir consertar. Então é uma merda federal, uma merda gigantesca, tudo causado só por esse despejo, né, incorreto aqui de dejetos no rio ou em algum lago. Então, agora que a gente já sabe o que é uma eutrofização, vamos ver aqui nas alternativas qual é a certa, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é. Então, a gente quer evitar essa eutrofização. Como que a gente pode evitar a eutrofização? Vamos ver. Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. Bom, pessoal, aquecer as águas dos rios não necessariamente vai aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos, e essa decomposição de dejetos não evitaria essa diminuição da concentração de oxigênio. Então não pode ser a nossa resposta, porque não é o que o comando está nos pedindo. Não é uma situação que resolveria, entende o problema. Via B. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. B de bingo, né? É essa aqui mesmo. Mas por que que é? Se ele diz retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios, então esse esgoto, quando ele vai ser jogado aqui, não vai ter aquela quantidade imensa, extrema, extraordinária, muito grande de dejetos orgânicos. Então, se não vai ter esses dejetos orgânicos, as bactérias também que moram aqui nesse rio, elas não vão se proliferar. E se elas não vão se proliferar, a quantidade de oxigênio que seria consumida por elas não vai também ser alterada. Então não vai ocorrer uma eutrofização. É justamente por isso que a nossa B está correta. Se a gente retira do esgoto os materiais ricos em nutrientes, a gente consegue evitar essa eutrofização e todo o efeito dominó que aconteceria. Então vamos ver aqui a outra, né? As outras. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Isso aqui não resolveria a questão, certo? Por quê? Porque quando você adiciona bactérias anaeróbicas, elas vão
consumir as coisas do rio, vão se proliferar e não vai resolver o nosso problema. Elas só vão ficar lá vivendo e pode até trazer mais malefícios do que benefícios, né? Então, não pode ser nossa D, nem um pouco. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Gente, a gente não quer que as bactérias utilizem os nutrientes, porque as bactérias elas vão consumir esse oxigênio, que já está pouco, no rio, no nosso lago, e vai deixar pouco oxigênio, quase nenhum, para os outros seres vivos que moram lá, nesse rio. Então a eutrofização ela vai ser intensificada se a gente fazer o que a D está pedindo aqui. Então não pode ser, pô. Vamos ver, aumentar a solubilidade dos dejetos do esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Bom, pessoal, é a mesma situação da D. Não pode ser essa, não pode ser essa. Pelo mesmo motivo, né? Bom, pessoal, aqui eu deixei um esqueminha para vocês e uma foto, né, do que acontece na eutrofização na vida real mesmo. Aqui a gente tem nessa superfície um conjunto de várias coisas. A gente tem matéria orgânica, seres mortos, como esses peixinhos aqui que vocês estão vendo. Coitados, né? A gente tem lodo também, que é essa partezinha verde. Ah, o que é essa partezinha verde? São aquelas algas, aquelas plantas que morreram por falta de fotossíntese. E quando elas morrem, elas boiam. E elas ficam lá em cima, nessa superfície. E além dessas plantas, dessas algas, tem outras coisas misturadas também. Muitas outras coisas que morreram em decorrência dessa eutrofização. A luz não passou, as plantas não realizaram fotossíntese, elas morreram, diminuiu a concentração de oxigênio no ambiente aquático, outros seres vivos também morreram, as bactérias se aproveitaram, comeu todo mundo, foi um fuzuê danado, e aconteceu isso, né? Todos os peixinhos morreram, o ambiente foi completamente desfavorecido e o ecossistema foi prejudicado. Espero que vocês tenham gostado aqui da resolução e desse breve resumo, né? Essa foi a questão 57. Dá like aí no vídeo, se inscreve no canal.